Boa noite, meus queridos e amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para ministrar para vocês a palavra de Deus. Espero que Deus fale no coração de vocês. O pastor não pôde estar, alguns líderes vão ministrar agora, nessas férias aí, em dezembro, janeiro. E hoje estou aqui. Espero que vocês ouçam a voz de Deus, ouçam a palavra, para que ela possa fazer diferença em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, glorioso Pai, aqui estamos em Sua presença, Senhor. Sabendo que a Sua presença é o melhor lugar que podemos estar. Muito obrigado por esse privilégio de entrar na Sua presença sem nenhuma culpa ou senso de condenação, Pai. Muito obrigado porque nós podemos entrar na Sua presença, Pai, com ousadia, Pai. Ou com a sensação de que não temos culpa diante de Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso juiz, é o Senhor que nos traz justiça, Pai. Muito obrigado porque o Seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, para que a gente possa ter acesso à Sua presença. O véu se rasgou e hoje a Sua presença está em nós. O Espírito Santo desceu em nós e hoje a gente pode entrar na Sua presença, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, nós entregamos os nossos corações a Ti, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa visão, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa falar conosco. Oh Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Bom, gente, estava conversando aqui com o pessoal e o final do ano chegou, né? E normalmente, final do ano, a gente pensa em tantas coisas, né? Reflete o que passou, como foi o ano, sabe? É o momento de olhar, fazer aquela retrospectiva, como foi fevereiro, como foi janeiro, março, abril. E a gente tem isso dentro de nós, né? De colocar tempos, né? E a gente fica na expectativa do próximo ano. E não vê a hora desse ano acabar. Foi turbulento, foi difícil, foi com muitas provações, muitas coisas, não sei o que venha 2023, que venha o próximo ano, para que a gente possa fazer coisas novas oportunidades. Tem aquela famosa frase, né? Temos 365 dias de oportunidade, né? Mas aí a gente olha, e o que eu quero trazer aqui para vocês, e o que Deus tem ministrado no coração, é que a gente olha para trás, ou para um momento nosso, e vê o quanto as coisas estão difíceis, né? Seja emocionalmente, seja profissionalmente, espiritualmente, seja na família, seja nos relacionamentos com o amigo, com os irmãos, enfim. E a gente se depara com essa realidade que nem sempre o que a gente está vivendo é bom, gostoso, né? Às vezes tem aquele espinho na carne, né? Tem aquelas dificuldades do dia a dia, e que todos nós, sejamos nós líderes, pastores, sejamos nós pessoas que têm uma vida, um relacionamento com Deus diário, todos nós iremos passar por momentos difíceis, né? Jesus, ele nunca disse que seria fácil, né? Teríamos tempos difíceis, sim, né? E o que eu quero ministrar para vocês nessa noite é que não desista, né? Não desista. E vamos decorrer aqui. Em Romanos 8, Romanos 8:31, ele diz assim, ó: diante de tudo isto, o que mais podemos dizer? Se Deus está no nosso lado, quem poderá nos vencer? Eu vou ler outra versão aqui, gosto um pouquinho mais. Diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será ou não, nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Olha aí, ó. Será tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Então, a minha palavra, o que Deus quer nos trazer, a primeira coisa é realmente a gente entender que a gente vai passar por momentos difíceis, momentos de dificuldades, mas a gente precisa compreender que nada dessas coisas, nada do que a gente vai passar, seja as tribulações, angústias, vai nos separar, não vai nos separar do amor de Deus, né? Eu sei que, Rodolfo, você não sabe o que eu estou passando, olha as dificuldades, eu olho para a minha conta bancária, vejo desespero, eu olho para a minha família, para o meu irmão, para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe, e eu não vejo solução alguma. E Deus, ele tem uma promessa, e depois a gente vai decorrer aqui os versículos. Eu sei que, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas dificuldades diárias, né? E você talvez não saiba as minhas dificuldades diárias, mas o que eu posso dizer está lá em Filipenses 1:6, inclusive aos pais das crianças, dá até uma perguntadinha aí para essas crianças, elas vão saber de cor esses versículos, que lá na IB a gente tem ensinado isso. E ele fala assim, exatamente assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lá em Hebreus 10:23, fala assim, ó, guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, meus irmãos, eu sei que todos nós temos problema, eu sei que todos nós temos dificuldade, é muito fácil chegar aqui e falar assim, você está com problema e Deus é a solução, tal, e na minha vida está tudo bem. Mas como eu disse lá no começo, todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por tribulação, todos nós passamos por tentações, por angústias, né? A gente se depara com a nossa realidade, nós somos seres humanos, né? A gente olha para os jornais, olha para as notícias, olha para a pandemia, olha para uma guerra, olha para a política, olha para as coisas acontecendo, demissões acontecendo, e o desespero passa, né? As coisas vêm, começa a bombardear as nossas emoções, bombardear os nossos sentimentos, né? E é difícil. Mas a gente precisa entender algumas coisinhas para que esses sentimentos, que eles vão ver, né? Em Provérbios diz lá que a gente não consegue fazer com que o pássaro passe por nossa cabeça, né? Mas a gente consegue... A gente não pode permitir que ele faça um ninho, né? Ele passar pela nossa cabeça, tudo bem, a gente não consegue controlar isso, mas fazer um ninho a gente consegue. O que a gente precisa aprender, entender, baseado aqui em Romanos 8,
a gente precisa entender 5 características de Deus, né? 5 qualidades, os 5 nomes de Deus, enfim, para que a gente não passe por as tribulações e desista. Para que a gente não passe por uma angústia e desanime. Né? E a gente precisa entender as qualidades de Deus. Aqui no versículo, a partir do capítulo 8, versículo... calma aí, deixa eu colar aqui, gente. No versículo 35 ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então, será que essas coisas podem nos separar do amor de Deus? Né? E como que a gente faz com que a gente não seja separado do amor de Deus? O que a gente precisa compreender e de que maneira a gente compreende isso, né? De que maneira a gente consegue viver isso? Eu estava conversando com a Regiane, com os meninos aqui, e no meio do ano eu passei por um momento muito difícil, né? Uma situação na minha vida pessoal que foi angustiante, foi dolorosa. Né? E como não desistir? Como olhar assim e falar, não posso desistir? Né? De que maneira eu faço para não desistir? De que maneira você faz hoje para não desistir de insistir e persistir em Deus? Né? E a primeira lição que a gente aprende, aqui em Romanos 8, no versículo 31, ele diz assim, diante de tudo isto, o que mais podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira coisa que a gente precisa entender para viver perto do amor, para a gente não se distanciar do amor de Deus, para que as tribulações, as angústias não venham nos engolir, a gente precisa entender que Deus é por nós. Deus está com nós. Deus está perto de nós. É Ele que batalha as nossas batalhas. É Ele que luta as nossas lutas. É o Jeová Nissi, né? É o Deus que vai na nossa frente, é o Deus que é a nossa bandeira, é aquele que vai na nossa frente. É Ele que peleja pela gente. Ou Deus Emanuel, aquele que está sempre presente. Né? É promessa nossa que Ele é o Deus Emanuel, o Deus sempre presente. Quando a gente compreende, eu sei que ainda estão num nível talvez bem abaixo do que eu poderia estar, mas quando a gente compreende que Deus é por nós, que Deus está perto de nós, que a presença de Deus está aqui do nosso lado, a gente não é tribulação, não é angústia, não é perseguição que vai nos fazer estar separado de Deus. Não é isso que vai nos fazer desanimar de estar perto de Deus. Não é isso que vai fazer a gente desistir, desanimar, não querer fazer mais as coisas. Amém? Segunda coisa que a gente precisa entender, para que a gente não seja engolido pelas nossas angústias, diz lá no versículo... ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Aqui diz outra característica de Deus, outra qualidade de Deus, que é um Deus provedor, né? É o Jeová Jireh, né? O Deus que provê as nossas coisas. Se Ele que olhou para nós e não viu nada de bom, que Ele viu nós pecadores e Ele assim mesmo entregou o seu único filho, será que Ele não vai fazer, será que Ele não vai querer fazer as outras coisas? Será que Ele não vai querer te livrar de todos os outros maus? Será que Ele vai falar, eu tirei o meu filho, mas isso daqui eu não vou te dar porque é muito difícil para mim? Será que esse é o nosso Deus ao qual nós servimos? De maneira alguma. De maneira alguma, esse não é o nosso Deus. Então, quando a gente compreende
que Ele entregou o seu Filho único para morrer por nós, ainda que não fôssemos merecedor deste amor. Ele entregou, que seria mais o que Ele entregar? Né? Qual seria as coisas mais difíceis senão o Filho? Amém? Então a gente precisa compreender que Ele é um Deus que provê todas as coisas nossas. É Ele que provê. Amém? Então não há angústia. O que será que vai ser de mim amanhã? Né? Lá em Mateus 6, depois você lê o versículo inteiro, lá no final, acho que 34 ou 35, ele fala assim: basta cada dia o seu mal. Né? Isso quer dizer que amanhã a Deus pertence. Né? Nesse versículo de Mateus, nesse capítulo de Mateus 6, ele fala que os passarinhos, eles não plantam, né? Mas tem a provisão, as flores, elas não trabalham, elas não fazem nada, mas ela tem a sua vestimenta todos os dias, né? Ele fala que todos esses seres têm provisão todos os dias, que eles nascem hoje e morrem amanhã, mas Deus ali está provendo todos os dias. Aí ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Não sinta-se ansioso por coisa alguma. Né? Vamos lá, em Mateus 6. É lindo esse... Ele fala aqui no versículo... Deixa eu ver. Versículo 28. Ele fala assim: e por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor, amanhã desaparece e queimada no forno. Então é claro que vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiqueis preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde que vamos arranjar bebida? E onde que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão se preocupando com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Cada dia basta as suas próprias dificuldades. Amém? Quando a gente compreende a qualidade de Deus de provisão, né? Não basta você abrir lá em Salmo 23 e tá lá na sua estante ou num quadro. É necessário entender que é um Deus, aquele Deus que é o nosso pastor e nada nos faltará, é o mesmo Deus que entregou o seu próprio Filho. Amém? Glória a Deus. No versículo 33 diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus o quem justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Quando a gente aprende que Deus é a nossa justiça, é Ele que nos justifica, a gente fala assim, eu não sou merecedor, de fato não somos merecedor deste amor. Nós não fizemos nada para merecer este amor, mas o sangue dele é o que nos justifica. Ser justificado pelo sangue é entrar na presença de Deus como se nunca tivesse pecado. É isso que o amor de Deus nos traz. É isso que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, faz na nossa vida. Que a gente entre na presença dele, que a gente se torne filho, né, dele, sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação, não se sentindo merecedor. Deus, ele deu tantas promessas para a gente. Se a gente olhar lá para Efésios, e a gente vai ver
tantas coisas que Deus nos fez, nos tornou idôneo da presença dele. A gente não era merecedor antes, só podia uma pessoa, uma vez por ano, entrar na presença de Deus, e se aquele tivesse um pecado, ele também era consumido pelo fogo. E hoje a gente tem essa oportunidade, e ele nos tornou filho de Deus, né? Olha que maravilhoso essa nossa nova função, né? Que é ser filho de Deus, ser amado. Lá em Mateus 7, se eu não me engano, eu não lembro agora, nem ao certo, mas ele fala assim, batei, abre-se-á, né? Buscais e achareis, né? Aí ele continua completando, ele fala assim, vocês, se seu filho te pedir pedra, ou se seu filho te pedir pão, você vai dar pedra para ele? Ou se seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Imagina o Pai Celestial. Olha que maravilhoso. Ele nos fez filhos. E hoje a gente pode entrar na presença do Pai, né? Sem nenhuma culpa. Sabe aquele filho que... eu falo como filho, mas eu acredito que eu vou passar logo mais sobre isso, mas sabe aquele filho que aprontou, não quer ver o pai pintado de ouro, né? Porque sabe que aprontou, né? É exatamente o sentimento que a gente muitas vezes sente, né, diante de Deus, e a gente cai na pressão de Satanás, né? Cai na conversa, a gente aceita a tribulação, a gente aceita a perseguição, né? Porque a gente não se sente digno de entrar na presença de Deus, a gente não se sente digno de estar diante de Deus. Mas ele fala assim, é ele que justifica. Quem condenará os escolhidos, senão Deus? Mas é ele quem justifica, porque ele morreu por nós, né? Ele morreu por nós. Amém? Quando a gente entender que Deus, ele é o nosso provedor, que Deus, ele é a nossa bandeira, aquele que peleja para a gente, aquele que vai na nossa frente, na nossa luta, quando a gente aprender que Deus, ele vai prover todas as coisas, quando a gente entender que Deus, ele é presente, Deus Emmanuel está sempre conosco, quando a gente entender que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, a gente vai poder dizer que nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem perseguição, fome, nudez ou perigo, a espada, vai poder nos separar do amor de Deus. Amém? E a gente vai poder dizer que a gente é mais que vencedores. A gente vai olhar para todas as tribulações, que você vai ter, isso é fato. Você vai ter tribulações, vai ter dificuldades, seja você o provocador dessa tribulação, seja o seu parente, ou um familiar, uma pessoa próxima a você, você vai passar por isso, mas você vai poder olhar para todos esses momentos e olhar e falar assim, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, os poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando a gente entender essas qualidades, essas características de Deus, a gente vai poder declarar isso. E de que maneira a gente vai conseguir compreender e entender as qualidades e as características de Deus, né? É se entregando no Espírito Santo, é se entregando na palavra, é se entregando, se dedicando a Ele, né? Ele fala assim no versículo 26, deixa eu abrir aqui Romanos 8, 26.
Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os nossos corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a sua vontade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Quando nós nos entregamos ao Espírito Santo, e o pastor sempre fala, né, em ministrações, qual é a função do Espírito Santo? É nos levar à palavra, é nos revelar a palavra. Né? Quando a gente tem uma comunhão com o Espírito Santo, que é quando a gente abre o nosso coração para ouvir a voz do Espírito, a gente começa a ter a revelação das palavras. Né? Começa a pular as palavras e a gente começa a compreender que realmente Deus é a nossa provisão, que realmente Deus está com nós, né? Que realmente Deus ele traz o seu perdão, a sua misericórdia de eternidade a eternidade sobre a minha vida. E nada dessas tribulações vai poder me afetar. Vou ficar triste, talvez, vou ficar meio desanimado, mas nada vai poder nos separar deste amor. Amém? E eu sei que a gente cria muitas expectativas para o próximo ano, finalizando aqui. Eu sei que a gente cria muitas expectativas, eu sei que a gente cria muitas esperanças diante de um próximo ano. Não, dia 1º de janeiro vai ser tudo diferente. Né? Quantas vezes a gente não falou isso? Pelo menos 30 anos da minha vida eu devo ter falado isso. Com 5 aninhos eu estava lá. Ano que vem vai ser diferente, eu nem sabia o que era, mas quantas vezes a gente já falou isso pra gente, no ano que vem vai ser diferente. Dia 1º vai tudo mudar, né? E Deus, ele quer tratar com a gente hoje. Deus quer relacionamento com a gente hoje. Não é amanhã. É claro que amanhã, basta um dia seu mal, mas amanhã ele vai querer de novo, mas ele quer o que inicie hoje. Para Deus não há tempo, né? Deus não trabalha com tempo. Lá ele trabalha na eternidade. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele não está lá no relógio. Já deu dia 31 aí de dezembro, porque deu meia-noite e vou mudar toda a história dessa pessoa. Deus não é isso. Deus, ele quer mudar hoje. Deus quer mudar hoje. Deus olha para a gente. Ele fala que ele os seus olhos passam por toda a terra. Por toda a terra. Né? Eu acredito que todos nós estamos aqui na terra. Né? Ele passa procurando pessoas que estejam com o coração quebrantado, um coração disponível. Né? A palavra é disponibilidade. Prioridade, disponibilidade. É você estar disponível. É você estar com o coração aberto, um coração quebrantado diante de Deus. E Ele vai passar por nossos olhos. Ele não vai passar somente no dia 31. Os olhos de Deus não é o cometa Halley, né, que passa não sei de quantos anos. Os olhos de Deus estão sobre nós todos os dias. E Ele quer fazer a diferença na nossa vida todos os dias. Não espere dia 1º de janeiro, porque 1º de janeiro a Deus pertence. Faz hoje. Realize as coisas hoje. Porque vai chegar no dia 31 de dezembro, às 11h59, e sabe o que vai mudar? O relógio. Ponto. É o relógio que vai mudar. O que vai fazer diferença no seu ano, ou como dizem, as 365 oportunidades que você vai ter, é o seu relacionamento com Deus. É o quanto você se entrega para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Não tem outra maneira. Você pode ser um ótimo profissional, você pode ser um ótimo pai, uma ótima mãe, tudo mais. Mas o que vai fazer realmente, de fato, diferença na sua vida é a palavra de Deus.
Esses dias eu estava meditando sobre a vida de Moisés. Moisés, ele foi criado na melhor cultura do mundo naquela época. Ele foi criado como faraó. Ele tinha todo o conhecimento que a humanidade poderia ter naquela época. Ele era o melhor. Abaixo do faraó tinha um outro filho dele, mas abaixo de faraó tinha Moisés lá. Ele sabia ler, ele sabia escrever, diferente de outros israelitas que eram escravos. Ele tinha todas as qualidades, mas ele não estava com o coração ou com a maturidade correta. Ele tinha todo o conhecimento, mas o tratamento de Deus, dele, o conhecimento que ele teve de Deus foi no deserto. Isso quer dizer que você pode ser um ótimo profissional. E isso, glória a Deus, que você seja um ótimo profissional, que você seja uma ótima pessoa, mas não altera nada no seu propósito. O que vai alterar no seu propósito de vida é o seu relacionamento com Deus. Ele governava, ele tinha capacidade para governar o Egito, mas ele não tinha capacidade para exercer o seu chamado, o seu ministério, o seu propósito. Ele tinha capacidade de governar a maior reino daquela época, mas ele não tinha capacidade de governar, de liderar os escravos. Ele não tinha capacidade de estar na frente de um propósito. Ele teve que ir para o deserto para se tratar, para ter relacionamento com Deus. E da mesma forma é isso. Podemos ter faculdade, podemos ter cursos, podemos ter tudo mais. Mas o nosso propósito, ele só vai ser cumprido quando a gente se entregar ao Espírito Santo, quando a gente se entregar à palavra. A gente só vai ter a capacidade de fato de exercer as nossas funções, os nossos propósitos, quando a gente se entregar a Deus. Não adianta você ter toda a melhor formação do mundo. Se você não tiver relacionamento com Deus, você não vai conseguir cumprir com êxito. Então se entregue ao Espírito Santo, se entregue à palavra, se entregue para que você tenha a consciência da qualidade e das virtudes de Deus para você. Para que todos os problemas que virão em 2023, as alegrias que também virão, glória a Deus, que vai vir bênçãos de Deus na nossa vida, não é só de problema não, que você vive o crente, né? Mas vai vir as bênçãos, glória a Deus, mas que a gente esteja preparado para tudo isso. Amém? Glória a Deus. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, compreendido a palavra que o Senhor tenha falado com vocês. Amém? Glória a Deus. Bom, antes de orar, tem uns avisos. Primeiro aviso, está tendo intercessões. Procurar a Zenaide. As mulheres procurar a Zenaide e os homens procurar o André. Tá? Também temos, agora é só final de semana, domingo, vai ter o culto normal, às 18 horas, apesar de ser no dia 25, vocês almoçam com seus familiares, e às 18 horas venha cultuar a Deus com a gente. Amém? Acredito que é isso. Tem essa... Não, né? A gente está de férias de célula, mas que você não venha tirar férias de Deus, né? Só da célula que está tendo. Amém? Tem intercessão aqui também com o grupo de missões, todo domingo às 5 da tarde. Tá? Venha orar com o Zé Neném, a Luzineide também está aqui orando. Venha orar com eles, orar por missões. A nossa igreja é tão envolvida com missões. Tem um bazar, né? Tem um bazar que está acontecendo todos os dias, né? Todos os dias aqui na igreja, em prol da viagem da NET, tá? Todo o dinheiro revertido vai para missões. Glória a Deus que a nossa igreja tenha essa visão.
Amém? E acho que é isso. Tá bom, gente? Deus abençoe grandemente. Um Feliz Natal para quem eu não vê, um Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. Que ano que vem a gente venha persistir, insistir, ser teimoso, sabe? Não vou desistir, não vou... eu até esqueci, eu pensei, falei, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, eu vou rapidinho, prometo. Algumas semanas atrás fizemos o chá de bebê para o Levi e foi tão bom para mim olhar tudo que aconteceu. E eu vim para a igreja com 12 anos, criança ainda. E foi maravilhoso porque 24 anos se passaram e eu estou aqui ainda. Eu persisti e insisti. E foi muito bom para mim. Foi maravilhoso para mim. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E daqui a alguns meses eu vou poder estar consagrando meu filho. E isso é sensacional. Porque eu sei que ele vai crescer nos caminhos do Senhor, eu sei que ele vai persistir, porque eu vou persistir, insistir e não vou desistir de continuar. E eu preciso que os irmãos também não desistam, que os irmãos persistam. Nós somos um corpo, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Então, persista, não desista. Eu sei que é difícil, é duro, dói. As coisas doem, mas insista. Valeu a pena, está valendo a pena. E sempre vai valer a pena. E quando a gente olhar, quando a gente estiver lá no paraíso com Deus, ver as maravilhas dele, a gente vai falar, putz, valeu a pena mesmo. Valeu muito a pena. E lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ele fala que consolai os irmãos, consolai uns aos outros com essas palavras. Que palavras são essas? Que vai vir o dia que Jesus ele voltará, ele vai arrebatar a sua igreja e nós iremos reinar eternamente com Cristo Jesus. Então vale a pena cada minuto, vale a pena cada dor que a gente passa, cada angústia por causa do Evangelho. Vale a pena. Não desista nunca. Nunca. Amém? Glória a Deus. Sim, gente. Aleluia. Vou orar. Senhor Deus, como é maravilhoso a sua presença, Pai. Como é bom, Pai. Como é bom olhar para trás. Como é bom olhar e saber que o Senhor esteve cuidando de nós todos os dias. Ebenezer, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos livrou. Oh Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor esteve conosco todos os dias, Deus Emanuel, aquele que esteve todos os dias do nosso lado, nunca nos abandonou. Como é bom, Pai, entender que o Senhor, Ele não nos priva da sua misericórdia, da sua bondade. Muito obrigado porque a sua bondade e misericórdia acompanham nós todos os dias, dia após dia. Oh Deus, como é maravilhoso compreender que o Senhor é que trabalha por nós, é o Senhor que peleja por nós, é a nossa bandeira, é aquele que batalha as nossas batalhas, é aquele que luta as nossas lutas. Como é bom entender isso, como é bom compreender, Pai. Ainda que um pouquinho, né? Ainda não conhecemos a profundidade, mas é tão bom saber que o Senhor é que está na nossa frente. É tão bom compreender que o Senhor é que provê todas as coisas. Mesmo que a gente olhe para a nossa conta bancária, seja que a gente olhe para as nossas condições físicas, mentais, ó Pai, mas é o Senhor que provê todas essas coisas. Como é bom saber que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Como é bom saber que o Senhor é que provê
É o Senhor que faz todas as coisas acontecerem. Como é bom compreender, Senhor, que a gente pode entrar na Sua presença sem nenhuma culpa ou senso de condenação, ó Deus. Como é bom saber que o Senhor não nos repreende segundo os nossos pecados, nem retribui segundo as nossas iniquidades, ó Deus, mas a Sua misericórdia acompanha dia após dia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Sua misericórdia e bondade, Teu grande amor. Obrigado pelo Teu sangue, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Espírito Santo, nós Te agradecemos. Que a gente possa ter um coração grato diante de Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina a entender as Suas qualidades. Ó Espírito Santo, nos direcione a Sua palavra, nos direcione, nos faça entender as revelações, os mistérios que estavam ocultos, os mistérios que estavam ocultos para Abraão, para Moisés, para Davi, para grandes homens de Deus, mas foi revelado a nós, foi nos revelado. Espírito Santo, nos ajuda, nos leva a buscar a Tua palavra, para que a gente possa ter um relacionamento contigo, Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um que ouviu esta palavra. Senhor, que o Senhor venha fazer transformação em cada um. Deus, em nome de Jesus, que eles venham entender que aquele que começou a boa obra há de terminar, pois Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Que a gente não venha desistir. Não venha desistir. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda nas nossas fraquezas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor venha falar com vocês todos os dias. Deus abençoe.